Olá, essa é a nossa segunda aula sobre a matriz inversa. Na aula anterior, nós vimos o que é uma matriz inversa, conhecemos as matrizes identidades de ordem 1 e 2 e resolvemos um exemplo. Na aula de agora, nós vamos resolver mais dois exemplos sobre matriz inversa. O exemplo número 2 também se trata de uma matriz inversa de ordem 2 e o exemplo 3 tratará de uma matriz inversa de ordem 3. Então, vamos ao segundo exemplo. A matriz A, de elementos 2, 5, 1 e x, é inversa de B, 3, y, menos 1 e 2. Pode-se afirmar corretamente que a diferença x menos y é igual a menos 8, menos 2, 2, 6 ou 8. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui para resolver é a regrinha, né? A vezes a inversa de A é igual a identidade, no caso, de ordem 2. Aqui, ó, a matriz A é a inversa de B. Então, eu vou colocar A inversa será essa aqui, e a identidade de ordem 2, nós já sabemos que é a matriz 1, 0, 0, 1. Então, a matriz A tem quais elementos? 2, 5, 1 e x. A inversa tem os elementos 3, y, menos 1 e 2. Isso será igual à identidade no caso de ordem 2, tá? Porque essas matrizes têm ordem 2, elas têm duas linhas e duas colunas. Como nós vimos na aula anterior, para multiplicar as matrizes, nós multiplicamos a linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Então, eu vou multiplicar aqui a primeira linha pela primeira coluna. Multiplicando a primeira linha pela primeira coluna, eu já vou resolver colocando o resultado, para facilitar o cálculo, tá? 2 vezes 3. Quanto vale 2 vezes 3? 6. Mais 5 vezes menos 1. Vale quanto isso aqui? Menos 5. Agora, vamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Primeira linha pela segunda coluna. 2 vezes y. 2y. 5 vezes 2, 10. Então, 2y mais 10. Vamos agora para a segunda linha. Na segunda linha, eu tenho menos 1 e x, e a primeira coluna, 3 e menos 1. Vamos multiplicar. 1 vezes 3, 3, mais x vezes menos 1, dá menos x. Vamos para a segunda linha, segunda coluna. Multiplicamos, então, agora os elementos da segunda linha pelos elementos da segunda coluna. 1 vezes y, mais x vezes 2, 2x. Isso é igual a 1, 0, 0, 1. Agora aqui, essas equações, essas expressões que a gente deixou, vamos resolver essas operações aqui. Mais vezes menos dá menos, né? 6 menos 5, 1. Aqui não dá para eu resolver, porque eu não sei quem é y, então eu vou conservar 2y mais 10. Aqui eu vou resolver só os sinais, mais vezes menos, menos, então fico com 3 menos x. E aqui eu fico com y mais 2x. Isso é igual a 1, 0, 0, 1. O que eu quero nesse problema? Descobrir quem é x e descobrir quem é y. Então, percebam que eu tenho o y aqui, ó, 2y mais 10. Eu vou igualar com quem que está na mesma posição dele? 0. Então, eu vou pegar essa equação, vou escrever numa próxima folha, tá? Então, vamos colocar aqui 2y mais 10 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação a ser resolvida. Quando a gente olha para essa outra equação, vejam que aqui eu tenho 3 menos x
E quem que é o equivalente dele aqui, que está na mesma posição? É o zero. Então, vou colocar aqui 3 menos x igual a zero. E eu tenho uma terceira equação, onde aparece o y e o 2x. Isso é igual a 1. Mas é necessário usar essa equação? Não. Aqui eu tenho o y, já vou conhecer ele. Aqui eu tenho o x, já vou conhecer ele. Então, não há necessidade de usar essa aqui. Mas se você quiser, você pode usar essa e igualar a 1 e tirar a prova para ver se o x e o y que foi encontrado vai dar esse valor mesmo, ok? Então, agora que nós já descobrimos as equações, vamos resolvê-las. Essa equação é muito simples. Veja que aqui, ó, só passar o 10 para o segundo membro, menos 10. E o y, então, será menos 10 dividido por 2. Qual que é o valor de y? Menos 5. E nessa segunda equação, também bastante simples, conservo o menos x, passo 3 para o segundo membro, multiplico por menos 1, porque o x está negativo. Então, qual que é o valor do x? 3. Se o exercício tivesse pedido só para eu achar x e y, estava pronto. Porém, o que que ele pediu para eu encontrar? Quanto vale x menos y? Então, agora eu vou fazer o x menos o y. O x que eu encontrei foi 3, menos o y que eu encontrei foi menos 5. Percebam que esse primeiro sinal negativo é o da expressão e o segundo sinal negativo é do número que a gente encontrou, menos 5. Então, vou resolver. Menos vezes menos dá mais. 3 mais 5, 8. Então, gente, a equação, né, quer dizer, o resultado, né, da diferença x menos y é 8. A alternativa correta para essa questão de exemplo 2 é a letra E. O resultado é 8. Agora, nós vamos resolver o último exemplo sobre a matriz inversa. Neste caso aqui, nós temos um exemplo de ordem 3. As matrizes de ordem 3, elas são um pouco maiores de serem resolvidas, mas não quer dizer que elas são impossíveis de se compreender. São de fácil resolução também, mas é necessário que a gente tenha maior concentração, mais estudo, faça mais questões, até nós ficarmos firmes neste conteúdo, ok? Então, encontre a inversa da matriz abaixo de ordem 3 por 3. Primeira coisa é colocar a regrinha. A matriz A vezes a identidade de A, matriz A vezes a inversa de A é igual a identidade, no caso de ordem 3, porque essa matriz agora tem 3 linhas e 3 colunas. Vamos à resolução. Matriz A. Quem é a minha matriz A? Essa matriz que foi dada no enunciado. Quais são os elementos que a gente tem? 1, 0, 0, 1, 3 e 1, 1, 2 e 0. Vezes a inversa de A. A inversa, eu não sei quais são os elementos. Então, vou dar nomes para esses elementos. Então, veja que aqui eu não sei 9 números. Então, será A, B, C, D, E, F, G, H e I. Posso dar outros nomes? Posso, tá bom? Depende de quem estiver calculando. E a identidade de ordem 3, que é aquela que eu pedi para vocês memorizarem. Qual que é a identidade de ordem 3? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa é a matriz identidade de ordem 3. Agora, a gente vai resolver multiplicando linha por coluna. Então, ó, primeiro, vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, ok? Então, para facilitar, eu já vou multiplicar e colocar o resultado, tá? Para não ficar tão poluído aqui o nosso cálculo. 1 vezes A dá A. 0 vezes D dá 0. Acabou o D.
E 0 vezes G dá 0. Acabou o G. Então, aqui é a primeira linha pela primeira coluna. Vamos agora, primeira linha pela segunda coluna. Vou fazer a mesma coisa, colocar aqui, tá? 1 vezes B dá B. 0 vezes E dá 0, acabou o E. E 0 vezes H dá 0, acabou o H. Vamos agora à primeira linha pela terceira coluna. 1 vezes C dá C. 0 vezes F dá 0. E 0 vezes I dá I. Então, por enquanto, acabou essa primeira linha, resolvemos até aqui. Agora, a gente vai para a segunda linha. Segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes A, mais 3 vezes D, 3D. E 1 vezes G dá G. Então, mais G. Agora, vamos para segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 1 vezes B dá B, mais 3 vezes E dá 3E, mais 1 vezes H dá H. Vamos agora para a última, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. 1 vezes C dá C, mais 3 vezes F dá 3F, mais 1 vezes I dá I. Agora, nós vamos para a terceira linha. Então, terceira linha, primeira coluna. Olhamos para essa e essa agora para calcular, ok? Então, 1 vezes A dá A, mais 2 vezes D dá 2D, 0 vezes G dá 0, acabou o D. Então, ficamos com A mais 2D. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna, 1 vezes B dá B, 2 vezes E dá 2E, 0 vezes H dá 0, acabou H. E vamos agora, o último dos cálculos, terceira linha pela terceira coluna, vamos colocar o resultado nessa posição. 1 vezes C dá C, 2 vezes F dá 2F, 0 vezes I dá 0, acabou I. Vamos fechar agora aqui, né, o colchete, e vamos repetir a matriz de identidade, que tem os elementos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aqui, pessoal, nós temos montado, né, a nossa igualdade de matrizes. Primeira coisa que nós vamos perceber é que nessa primeira linha eu já obtenho direto os resultados de A, B e C. Vejam aqui, o A é o elemento que está na posição A11. Quem que está na posição A11 aqui? O número 1. Então, qual é o valor do A? 1. A mesma coisa eu olho aqui para o B. Qual que é a posição aqui? B igual a 0. E aqui, quem é o C? C igual a 0. Então, daqui eu já chego na primeira conclusão, né? Dos valores de A, B e C. A vale 1, B vale 0, C vale 0. Já tenho 3 incógnitas que eu conheço o valor delas. Falta achar mais 6, tá bom? Então, agora já conheço 3. Falta as outras. Para achar as outras, percebam que está mais fácil eu vir aqui, ó. Nessa que eu já conheço uma, falta conhecer a outra. Nessa aqui tá mais difícil, porque tem 2 que eu ainda não conheço. Então, vamos observar aqui, ó. O A mais o 2D, quem que está ocupando a mesma posição na matriz identidade? É o 0. Então, nós vamos escrever aqui. A mais 2D é igual a 0. Quando eu olho para o B mais 2E, quem que está ocupando a mesma posição dele na matriz identidade? É o 0 também. Então, eu vou escrever aqui que B mais 2E é igual a 0. E o último aqui,
C mais 2F, quem que está acompanhando a posição dele aqui? É o 1. Então, vamos escrever C mais 2F igual a 1. Agora, vamos resolver, tá bom? Então, olha, para resolvermos, percebam que eu já conheço o valor do A. Então, este A aqui, eu posso substituir pelo número 1. 1 mais 2D, perdão, que ficou um 2 meio estranho. 1 mais 2D igual a 0. Então, 2D será igual a 1 passou para cá, menos 1. Então, D será menos 1 sobre 2. Descobri o valor de D. Agora aqui, B mais 2E é igual a 0. Quanto que vale B? 0. Então, onde que eu tenho B, substituo por 0. Então, fico com 0 mais 2E igual a 0. 0 mais 2E dá 0. E aí, o E eu vou colocar em evidência, passar o número 2 dividindo. 0 dividido por 2 dá 0. Descobri que E vale 0. E no último, C vale 0. Então, onde eu tenho C, substituo por 0, igual a 2F mais 2F igual a 1. 0 mais 2F dá 2F, igual a 1. F será 1 sobre 2. Então, já sabemos A, B, C, D, E e F. Falta nós descobrirmos os outros valores, tá bom? Então, para descobrir os outros valores, vamos agora olhar para essa segunda linha aqui. A mais 3D mais G será igual a 0. B mais 3E mais H será igual a 1. E C mais 3F mais I será igual a 0. Vou colocar essas equações aqui numa folha e aí nós vamos resolver, tá bom? Então, a primeira equação, comparando os resultados, é A mais 3D mais G igual a 0. A segunda equação, B mais 3E mais H igual a 1. E a terceira, C mais 3F mais I igual a 0. Aqui eu tenho as três equações. Aí nós vamos recorrer aos resultados que a gente já havia encontrado anteriormente para fazer a substituição. O A gente já sabe que é 1, mais 3 vezes o D, que a gente sabe que é 1 sobre 2, mais o G, que a gente não conhece. Vamos conservar. Então, 1 mais vezes menos dá menos, 3 vezes 1 meio dá 3 meios, mais G igual a 0. Quando eu tenho soma de frações com denominadores diferentes, a gente tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo entre 2 e 1 é 2. Então, eu vou dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2, menos 2 por 2, 1 vezes 3, 3, mais 2 por 1, 2 vezes G, 2G, igual a 2 dividido por 1, 2 vezes 0, 0. Cancelo o denominador, resolvo só os numeradores. 2 menos 3 dá menos 1, mais 2G, igual a 0. Então, 2G será menos 1, passou para lá 1 positivo, G será 1 sobre 2. Encontramos o valor do G. Agora, vamos encontrar o H. Então, vamos olhar lá no cálculo anterior, o B foi 0, mais 3 vezes o E, que foi 0, mais o H, isso é igual a 1. 0 acabou, 3 vezes 0 acabou, então, quanto que vale H? H vale 1. Agora, vamos para o C. O C vale 0, mais 3 vezes o F, que vale 1 sobre 2, mais I igual a 0. 0 acabou, 3 vezes 1 meio dá 3 meios, mais I igual a 0. 3 meios está multiplicando, somando, passa para o segundo membro, subtraindo com sinal negativo.
Então, o valor de I menos 3 meios. Descobrimos todas as incógnitas que a gente não conhecia. Agora, vamos escrever quem é a nossa matriz inversa de A. Vejam que lá quando a gente definiu, eu coloquei o A, o B e o C na primeira linha. Então, A vale 1, B vale 0, C vale 0. Na segunda linha, o D, o E e o F. Então, o D foi 1, menos 1 sobre 2, o E foi 0 e o F foi 1 sobre 2. E na terceira linha, G, H e I. O G foi 1 sobre 2, o H foi 1 e o I foi menos 3 sobre 2. Pronto, descobrimos então quais são os elementos da nossa matriz inversa de ordem 3, que foi pedida no exemplo.